Você acabou de tomar uma decisão, ou pelo menos é assim que parece. Na verdade, seu cérebro já estava trabalhando nisso bem antes de você perceber. Cerca de 3 segundos antes, para ser mais preciso. Deixe-me ser um pouco mais técnico aqui. Seu sistema nervoso detectou algo interessante, processou através de sistemas automáticos de reconhecimento de padrões, decidiu que merecia sua atenção e criou aquele impulso que você sentiu como curiosidade. Você experimentou tudo isso como um único momento de escolha livre, como se estivesse no controle desde o início. E é exatamente assim que deveria parecer. O fascinante é que todo esse maquinário já estava funcionando antes da sua consciência entrar em cena para assinar embaixo. Isso não é filosofia. É neurociência acontecendo agora, enquanto você ouve essas palavras. Os experimentos de Benjamin Libet na década de 1980 demonstraram que o cérebro inicia ações por volta de 3 segundos antes da percepção consciente da decisão de agir. Sua experiência subjetiva de escolha chega depois que seu sistema nervoso já se comprometeu com a ação. A sensação de livre-arbítrio de ser o autor consciente de suas escolhas é a reconstrução do seu cérebro de eventos que já ocorreram. É como se você estivesse assistindo a uma gravação e acreditando que está ao vivo. Mas a maioria das pessoas nunca descobre isso. Eles gastam vidas inteiras acreditando que são os protagonistas de sua história, fazendo escolhas conscientes, direcionando sua narrativa, quando na verdade eles são espectadores, assistindo a imagens predeterminadas e narrando-as após o fato. A voz em sua cabeça que afirma estar tomando decisões é mais como um comentarista esportivo explicando jogadas que já aconteceram. Cria a ilusão convincente de autoria, embora não tenha praticamente nenhuma influência sobre o que realmente ocorre. Aqui está o que muda tudo. A descoberta de que você está observando em vez de criar não é o fim da investigação. É o começo. Porque há um nível abaixo do maquinário automático, abaixo do reconhecimento de padrões e do processamento inconsciente onde a autoria real se torna possível. Mas acessá-lo requer a compreensão de por que o modo observador existe em primeiro lugar e a que função ele serve. O trabalho primário do seu cérebro não é fazer você feliz, realizado ou autorrealizado. Seu trabalho principal é mantê-lo vivo tempo suficiente para se reproduzir e proteger a prole. Todo o resto é secundário. Para atingir esse objetivo com eficiência, seu cérebro automatiza o máximo possível. Cria padrões, hábitos, rotinas, respostas padrão. Ele aprende o que funcionou antes e repete esses padrões automaticamente. Este é o modo observador. Você está executando no piloto automático mais do tempo, observando seus padrões automatizados serem executados, experimentando a ilusão de escolha consciente. Observador é extraordinariamente eficiente para a sobrevivência. Você não precisa decidir conscientemente afastar a mão de algo quente. Você não precisa pensar na mecânica da caminhada. Você não precisa descobrir como falar sua língua nativa toda vez que você abrir a boca. Milhões de processos complexos são executados automaticamente, permitindo que sua largura de banda consciente limitada se concentre em novos problemas que realmente requerem atenção deliberada. O problema surge quando a automação se estende além das funções básicas de sobrevivência para domínios onde impede ativamente crescimento, mudança e expressão autêntica. Você automatiza respostas emocionais a certas pessoas ou situações. Você automatiza a história que conta sobre quem você é e do que é capaz. Você automatiza suas reações aos desafios, sua abordagem aos relacionamentos, seus padrões de autossabotagem. Essas automações foram úteis em algum momento, provavelmente necessárias para sobreviver a circunstâncias específicas em seu passado. Mas eles continuam funcionando muito depois que essas circunstâncias mudaram, como um software que nunca é atualizado. No modo observador, você se vê reagir com a mesma raiva aos mesmos gatilhos. Você observa-se cair nos mesmos padrões de relacionamento. Você se vê procrastinando nos mesmos objetivos usando as mesmas justificativas. Você se vê fazer as mesmas escolhas que produzem os mesmos resultados que você afirma não querer. E a voz em sua cabeça fornece narrativas sofisticadas explicando por que isso continua acontecendo, por que a mudança é difícil, por que você está preso. Mas essa voz é apenas o comentarista narrando o replay, gerando explicações para padrões que já estavam em movimento. A transição da observação para a autoria começa com um reconhecimento que parece contraintuitivo e um pouco perturbador. Você tem que ver através da ilusão de controle consciente sem ficar paralisado pelo determinismo.
Você tem que reconhecer que a maior parte do que você faz é automatizado ao mesmo tempo em que descobre o lugar onde existe a verdadeira escolha. Este é o fio da navalha. Cair para um lado e você acredita que já está no controle, o que o impede de encontrar uma alavancagem real. Cair para o outro lado e você acredita que você não tem controle, o que se torna uma profecia autorrealizável. A autoria real não acontece no momento de ação. Esse momento já é determinado por tudo que veio antes dele. A autoria real acontece no espaço antes que os padrões se cristalizem. Isso acontece quando você está ciente o suficiente para perceber um padrão se formando, mas cedo o suficiente no processo para que você possa influenciar qual padrão se estabelece. Este é um ponto muito anterior na cadeia causal do que a maioria das pessoas imagina. Não se trata de mudar seu comportamento no calor do momento. Trata-se de mudar as condições que tornam certos comportamentos inevitáveis. Pense na última vez que você foi acionado emocionalmente. Talvez alguém disse algo que parecia uma crítica e você imediatamente ficou na defensiva. No modo observador, você assistiu isso acontecer e narrá-lo. Eles me deixaram na defensiva ao me criticar. Eu tive que me defender. Essa narrativa faz parecer que a ação deles causou sua reação diretamente, como se você não tivesse escolha. Mas, na verdade, havia dezenas de pontos de decisão entre suas palavras e sua resposta defensiva. Seu sistema nervoso teve que interpretar suas palavras como crítica. Teve que categorizar essa crítica como uma ameaça. Tinha que ativar uma resposta defensiva como contra-ataque apropriado a essa ameaça. Cada uma dessas etapas envolveu correspondência de padrões contra dados históricos sendo executados automaticamente abaixo da consciência. No modo autor, você não tenta controlar sua reação defensiva no momento em que está acontecendo. Isso já é tarde demais. Em vez disso, você trabalha no nível dos próprios padrões. Você percebe que você interpreta certos tipos de feedback como crítica. Você investiga por que seu sistema categoriza crítica como ameaça em vez de informação. Você examina os dados históricos que sua correspondência de padrões está usando e os atualiza com informações mais recentes e relevantes. Você não luta com a resposta defensiva. Você muda as condições que tornam a resposta defensiva o resultado inevitável. Isso é um trabalho desconfortável porque requer admitir que suas respostas automatizadas, que parecem absolutamente verdadeiras e justificadas no momento, são na verdade apenas padrões herdados de circunstâncias passadas que podem não mais se aplicar. Sua raiva parece justa. Sua ansiedade parece uma avaliação precisa de ameaça. Sua tristeza parece uma resposta apropriada à perda. Mas essas são todas respostas automatizadas que podem estar sendo executadas em programação desatualizada. Os sentimentos são reais. Os padrões que os geram podem não ser relevantes para a sua situação atual. A mudança de observador para autor requer desenvolver o que os neurocientistas chamam de metacognição, a capacidade de observar seus próprios processos de pensamento, mas é um tipo específico de metacognição. Não é a voz em sua cabeça comentando sobre seus pensamentos. Isso é apenas mais observação, mais narração após o fato. Metacognição real é a capacidade de perceber quando padrões estão se formando antes que eles sejam executados completamente. É capturar o começo da raiva antes que a raiva tome conta. É perceber o impulso de procrastinar antes que a procrastinação se torne ação. É reconhecer o impulso defensivo antes que o comportamento defensivo seja lançado. Essa percepção tem que ser rápida. A janela entre a iniciação do padrão e a execução do padrão pode ser menor que 1 segundo. Se você esperar até já estar com raiva, já estar procrastinando, já estar na defensiva, você perdeu a janela. Você está de volta ao modo observador, assistindo o padrão se completar e narrando explicações de por que era inevitável. A habilidade de autoria é desenvolver a sensibilidade para perceber padrões em sua infância e a capacidade de intervir nesse estágio inicial. Aqui está o que a maioria das pessoas perde sobre esse processo.
Você não pode intervir através de força ou força de vontade. Tentar suprimir um padrão automatizado uma vez que está iniciado apenas cria conflito interno. Você acaba lutando consigo mesmo, o que toma uma enorme energia e raramente tem sucesso a longo prazo. A intervenção real acontece através da compreensão e atualização. Quando você vê claramente por que um padrão existe, que função ele serviu no passado, e como as circunstâncias mudaram, o padrão frequentemente se dissolve por conta própria, não porque você o forçou a parar, mas porque você atualizou o sistema com novas informações, e ele naturalmente seleciona uma resposta mais apropriada. Por exemplo, se você tem um padrão de agradar pessoas que faz você dizer sim quando quer dizer não, você não pode simplesmente se forçar a dizer não. Isso cria uma resistência interna massiva porque o padrão de agradar pessoas existe por boas razões. Talvez dizer sim manteve você seguro quando criança. Talvez fosse como você conquistou aprovação quando outros métodos não estavam disponíveis. Talvez protegesse relacionamentos que você precisava para sobreviver. Esse padrão não é irracional. Ele foi altamente racional dadas as circunstâncias que o criaram. Modo autor significa investigar aquelas circunstâncias originais com curiosidade genuína em vez de julgamento. Significa reconhecer que a criança que você era desenvolveu agradar pessoas como uma adaptação inteligente a um ambiente específico. Significa reconhecer que o padrão serviu você bem e possivelmente salvou você de resultados piores. E então, crucialmente, significa atualizar o sistema com dados atuais. Você não é mais aquela criança. As pessoas em sua vida agora são diferentes das pessoas de então. As apostas mudaram. Os recursos disponíveis para você se expandiram. O padrão que era necessário então pode estar limitando você agora. Quando você completa essa investigação completamente, algo interessante acontece. Na próxima vez que você estiver em uma situação onde o padrão antigo normalmente se ativaria, há um momento de espaçosidade. O padrão começa a iniciar, mas não tem o mesmo momentum. Seu sistema registrou que as circunstâncias são diferentes e a resposta antiga pode não ser ideal. Nesse espaço, novas possibilidades se tornam visíveis. Você ainda pode escolher o padrão antigo, mas agora é realmente uma escolha em vez de uma automação. Ou você pode experimentar com uma resposta diferente e coletar novos dados sobre o que acontece. Isso é autoria, não forçar mudança, não usar força de vontade para sobrepor sua natureza, mas criar as condições onde sua natureza pode se expressar mais flexivelmente, mais responsivamente, mais apropriadamente às circunstâncias atuais em vez das passadas. Você não está lutando contra seu condicionamento. Você está atualizando com melhores informações e confiando que seu sistema naturalmente selecionará respostas mais ideais. O processo acelera à medida que você desenvolve sensibilidade aos seus próprios padrões. Você começa a percebê-los mais cedo em sua formação. Você se torna familiarizado com as sensações internas que precedem respostas automatizadas específicas. Ansiedade tem uma qualidade particular em seu peito antes de se tornar pensamento ansioso completo. Raiva tem um calor específico em seu corpo antes de se tornar ação agressiva. Desligamento tem uma característica pesadez antes de se tornar retirada completa. Esses sinais de aviso precoce estão sempre lá. Você apenas não foi treinado para prestar atenção neles. À medida que você aprende seus próprios sinais, a intervenção se torna possível em pontos cada vez mais iniciais na cadeia causal. Eventualmente, você pode capturar padrões tão cedo que não é realmente intervenção mais. É mais como participação no processo de tomada de decisão do sistema. Sua consciência consciente não está sobrepondo o maquinário inconsciente. Está fornecendo dados adicionais que o maquinário pode usar para selecionar respostas mais apropriadas. Você se torna um autor colaborativo em vez de ser um observador passivo ou um ditador controlador. Isso muda tudo sobre como você experimenta a vida. Situações que costumavam desencadear reações automáticas começam a parecer mais espaçosas. Você tem tempo para responder em vez de apenas reagir. Relacionamentos que pareciam presos em padrões repetitivos começam a mudar à medida que você para de executar sua metade do padrão automaticamente. Desafios que pareciam insuperáveis se tornam abordáveis porque você não está executando respostas de derrota automatizadas antes mesmo de começar. Você ainda é a mesma pessoa com a mesma história e condicionamento, mas você está acessando graus de liberdade anteriormente bloqueados em como você responde às circunstâncias. As implicações sociais são profundas.
A maioria da interação humana é apenas padrões automatizados acionando outros padrões automatizados. Você executa seu padrão defensivo, que aciona o padrão de ataque de outra pessoa, que reforça seu padrão defensivo, que aumenta seu padrão de ataque até que ambos estejam presos em uma dança previsível que nenhum de vocês escolheu conscientemente. Ambas as pessoas estão no modo observador, observando seus padrões serem executados, narrando justificativas para o motivo pelo qual a outra pessoa os fez responder dessa maneira. Ninguém é autor de nada. Todo mundo está apenas assistindo a imagens predeterminadas e alegando que não tinham escolha. Quando você muda para o modo autor, você para de participar dessas danças inconscientes. Alguém executa seu padrão para você, mas você não executa automaticamente seu padrão de cortesia de volta. Há espaço. Você pode ver seu padrão claramente sem ser puxado para a coreografia. Isso quebra o ciclo. Sem a sua metade do padrão sendo executada em sequência, o padrão deles não tem nada para refletir. Ou aumenta temporariamente enquanto eles tentam forçar a dança familiar ou ela se dissolve quando eles registram que algo diferente está acontecendo. Isso não significa que você se torne passivo ou permita um comportamento prejudicial. Isso significa que suas respostas se tornam conscientes e estratégicas, em vez de automatizadas e reativas. Você pode definir limites sem a carga de reatividade. Você pode se defender sem a cegueira da defensiva. Você pode enfrentar problemas sem a escalada de agressão porque você está criando suas respostas com base nas circunstâncias atuais, em vez de executar padrões de circunstâncias passadas. Algumas pessoas são extraordinárias na detecção de se os outros estão no modo autor ou no modo observador, embora não usem esses termos. Elas podem sentir quando alguém está respondendo a elas conscientemente versus reagindo a partir de padrões automatizados. Quando alguém está no modo observador, executando padrões reativos, as pessoas tendem a manipular esses padrões para conseguir o que querem ou refletem a reatividade de volta para elas. Quando alguém está no modo de autor, presente e sensível, as pessoas normalmente o encontram lá. Elas se tornam mais reguladas, mais cooperativas, mais dispostas a se envolver autenticamente. O mesmo princípio se aplica a todos os relacionamentos. As pessoas inconscientemente espelham o modo que você está operando. Se você estiver no modo observador, executando padrões e reagindo automaticamente, eles executarão padrões complementares com você ou eles tentarão acordá-lo através do confronto. Se você estiver no modo de autor, presente e conscientemente responsivo, eles tendem a corresponder a essa presença. Nem sempre imediatamente e nem todos, mas a mudança é perceptível. Relacionamentos que pareciam presos começam a se mover. A comunicação que parecia circular começa indo a algum lugar. Conflitos que pareciam insolúveis encontram novos ângulos de abordagem. Talvez o mais importante, a transição de observador para autor muda sua relação com o fracasso e o sucesso. No modo observador, o sucesso parece algo que acontece com você quando as circunstâncias se alinham favoravelmente. E o fracasso parece algo que acontece quando as circunstâncias não cooperam. Você não é realmente responsável por nenhum dos dois. Você está apenas observando seus padrões se desenrolarem em diferentes ambientes e narrando os resultados. Isso cria uma mistura estranha de arrogância quando as coisas vão bem. Eu sou naturalmente talentoso nisso e desamparo quando as coisas vão mal. As circunstâncias impediram meu sucesso. No modo de autor, tanto sucesso quanto fracasso se tornam feedback em vez de veredictos. Uma abordagem funcionou ou não. Os padrões selecionados produziram os resultados que produziram. Isso atualiza seu sistema, tornando as seleções futuras mais precisas. Há menos apego a estar certo e mais interesse em descobrir o que é eficaz. Há menos medo de estar errado porque errado significa apenas que você reuniu dados sobre o que não funciona, que são informações necessárias para descobrir o que funciona. Isso cria uma trajetória fundamentalmente diferente ao longo da vida. O modo observador mantém você executando os mesmos padrões, obtendo resultados semelhantes, narrando explicações de por que a mudança é difícil ou impossível. A trajetória é previsível porque os padrões são automatizados. O modo autor mantém você atualizando padrões, experimentando novas respostas, coletando dados sobre o que funciona nas circunstâncias atuais. A trajetória é menos previsível porque você está participando ativamente de sua criação, em vez de assisti-lo passivamente se desenrolar. A transição não é binária.
Você não aperta um botão e de repente se torna um autor em tempo integral, enquanto antes era um observador em tempo integral. É mais como um aumento gradual na porcentagem de sua vida que você está conscientemente criando versus passivamente observando. Talvez você comece com 5% de autoria, 95% de observação. Você percebe um padrão, atualizá-lo, criar alguns novos graus de liberdade nesse domínio. Agora você está com 10% de autoria. Você expande para outro padrão, depois outro. A proporção muda gradualmente. O que é fascinante é que à medida que sua porcentagem de autoria aumenta, a qualidade de sua observação também melhora. Você se torna melhor em ver seus próprios padrões porque você não está tão identificado com eles. Você pode observá-los com curiosidade em vez de justificação. Isso cria um ciclo de feedback positivo. Melhor observação permite mais autoria efetiva. A autoria mais efetiva cria mais espaço para uma observação mais clara. O ciclo acelera seu desenvolvimento em ambas as capacidades. Eventualmente, você chega a um ponto em que a distinção entre observar e criar torna-se menos relevante. Você está fazendo as duas coisas simultaneamente. Você observa seus padrões com clareza ao criar suas respostas com intenção. O observador não está separado do autor. Eles são dois aspectos da mesma presença consciente que se envolvem com a vida conscientemente, e não automaticamente. É assim que a integração se parece. Não a eliminação da observação ou o fardo constante de escrever tudo, mas uma colaboração fluida entre os dois modos que permite que você seja espontâneo e intencional, ambos responsivo e diretivo. A questão não é se você continuará observando sua vida ou começará a criá-la. Você vai fazer ambos. A questão é se você os fará consciente ou inconscientemente. Se você verá seus padrões automatizados serem executados enquanto acredita que está fazendo escolhas ou se verá os padrões claramente e participar da atualização deles, quer você narre imagens predeterminadas ou realmente influenciar o que é filmado. O maquinário está funcionando de qualquer maneira. A única questão é se você vai entender como funciona bem o suficiente para ter qualquer contribuição real sobre o que produz. Este é o momento. Não algum momento futuro depois de ler mais livros ou fazer mais cursos ou finalmente se descobrir completamente. Este momento agora em que você percebe que está lendo essas palavras e algo em você está respondendo. É esta resposta automática ou consciente. Você está observando a partir do padrão ou criando a partir da presença. Você pode dizer a diferença? Você pode sentir o espaço entre o estímulo e a resposta onde a escolha real vive? Esse espaço está sempre lá. Você apenas tem que aprender a reconhecê-lo. E o reconhecimento começa agora com qualquer padrão que esteja ativo neste presente momento, pronto para ser visto claramente pela primeira vez. Vamos tornar isso concreto. Seu telefone acabou de tocar com uma notificação. No modo observador, você se observa alcançá-lo automaticamente. A mão se move antes de decidir conscientemente qualquer coisa. Você verifica a notificação, talvez responda, talvez seja no modo autor, o mesmo zumbido ocorre, mas há uma fração de segundo de consciência antes que a mão se mova. Não pensar se deve verificar, não deliberação, apenas consciência de que o padrão está iniciando. Nessa consciência, o espaço se abre. Talvez a mão ainda se move em direção ao telefone, mas agora você está realmente presente para a escolha, em vez de observar a automação executar. Talvez você perceba o impulso e decida conscientemente terminar o parágrafo que está lendo primeiro. Talvez você reconhece que está a 7ª vez em uma hora que verifica seu telefone e decide investigar por que esse padrão está sendo executado com tanta frequência. A diferença não está necessariamente na ação. É na presença de consciência no ponto de decisão em vez de narração depois que a decisão já aconteceu. Este exemplo de telefone pode parecer trivial, mas representa todos os padrões automatizados que você está executando. A pessoa que provoca irritação em você, a tarefa que você evite cronicamente, a comida que você come quando não está com fome, as palavras que você diz a si mesmo quando comete um erro, a maneira como você segura seu corpo quando está ansioso, a história que você conta sobre por que sua vida é do jeito que é. Cada um deles envolve a mesma estrutura. O padrão é iniciado automaticamente, é executado sem envolvimento consciente, então é narrado como se tivesse sido escolhido. O telefone é apenas o exemplo mais óbvio porque a automação é tão visível quando você começa a prestar atenção. Seus padrões de sono revelam essa dinâmica claramente.
Você diz a si mesmo que vai para a cama às 10 horas. E quando chega às 10 horas você se vê rolar as redes sociais até perder o sono. No modo observador, isso é narrado como: eu ainda não estava cansado, ou eu só precisava relaxar, ou perdi a noção do tempo. Essas narrativas fazem com que pareça que o comportamento foi escolhido, mas não foi. Um padrão ativado, você o viu ser executado e sua mente consciente gerou uma explicação que preserva a ilusão de ação intencional. No modo de autor, você observa o padrão no início de sua formação. Você sente o impulso de pegar o telefone às 10 horas em vez de ir para a cama. Você reconheça esse impulso como um padrão e não como uma necessidade genuína. Você investiga qual função esse padrão serve. Talvez esteja evitando a vulnerabilidade de deitar na cama com seus pensamentos. Talvez seja a única vez que você sinta que tem controle sobre sua agenda. Talvez seja apenas um hábito profundamente arraigado, sem função atual. Compreender o padrão muda seu relacionamento com ele. Você não está lutando contra o desejo de rolar. Você está vendo claramente o que gera o desejo e tomando uma decisão consciente sobre honrá-lo. O trabalho mostra essa distinção em alto relevo. Você tem um projeto que é importante para você, mas você se observa procrastinar repetidamente. O modo observador narra isso como falta de motivação, má gestão do tempo ou esperando o momento certo. Essas explicações fazem com que a procrastinação pareça algo acontecendo com você em vez de algo que você está fazendo. Mas a procrastinação é um padrão ativo. Seu sistema está escolhendo atividades de apostas mais baixas sobre as de apostas mais altas por razões específicas. Talvez o projeto desencadeie ansiedade de desempenho. Talvez completá-lo significa que você terá que enfrentar o próximo desafio assustador. Talvez o perfeccionismo inconsciente faça com que o início se sentir opressor. O padrão não é irracional. Está servindo a uma função protetora, provavelmente uma que foi necessária em algum momento de sua história. O modo autor significa ficar curioso sobre o que sua procrastinação está protegendo você de. Não julgando, não tentando se forçar a superar por meio da força de vontade, mas investigando genuinamente as preocupações subjacentes que impulsionam o padrão. Quando você vê claramente do que o padrão está protegendo você, você pode abordar essas preocupações diretamente. Talvez você precise reduzir as apostas de alguma forma. Talvez você precise separar a conclusão da identidade. Talvez você precise reconhecer o medo e prosseguir de qualquer maneira. A intervenção específica varia, mas vem da compreensão do padrão, em vez de lutar contra ele. E quando você trabalha nesse nível, a procrastinação geralmente se dissolve naturalmente, não porque você a forçou a se afastar, mas porque você atualizou o sistema com informações que tornam uma resposta diferente mais adaptável. Os relacionamentos oferecem a arena mais complexa para essa transição. Todo relacionamento próximo envolve danças intrincadas de padrões automatizados. Você tem seus padrões. Eles têm seus padrões. Os padrões acionam uns aos outros em sequências previsíveis. Você assiste a essas danças se desdobrarem e as narram como sempre fazem isso, ou não posso deixar de reagir quando dizem isso, ou simplesmente não nos comunicamos bem. Essas narrativas obscurecem a realidade de que ambas as pessoas estão executando automações e nenhuma delas está sendo autora de sua participação na interação. Pegue um padrão comum. Uma pessoa se retira, o outro persegue. O perseguidor estende a mão, é rejeitado, se esforça mais. O retirador se sente pressionado, recua ainda mais, precisa de mais espaço. A perseguição se intensifica, o retraimento se aprofunda. Ambas as pessoas estão no modo observador, observando seus padrões serem executados, narrando porque o comportamento da outra pessoa justifica sua resposta. O perseguidor, eu tenho que entrar em contato porque eles estão me excluindo. A retirada, eu tenho que recuar porque eles estão me sufocando. Nenhum dos dois reconhece que está em uma dança. Ambos acreditam que estão respondendo conscientemente ao comportamento do outro. Quando uma pessoa muda para o modo de autor, toda a dinâmica pode mudar. Digamos que o perseguidor desenvolva consciência de seu padrão de perseguição. Eles percebem o desejo para entrar em contato, enviar mensagens de texto novamente, buscar segurança. Em vez de executar automaticamente esse padrão, eles pausam. Eles investigam o que impulsiona essa necessidade de perseguir. Talvez seja o medo do abandono. Talvez seja a indignidade que exige validação constante.
Talvez seja uma adaptação antiga para um pai emocionalmente indisponível. Entender a fonte não elimine o desejo, mas cria espaço ao seu redor. O perseguidor pode sentir o desejo para estender a mão sem agir imediatamente. Eles podem reconhecer que a retirada de seu parceiro não é sobre eles. Eles podem optar por dar espaço, não porque estão suprimindo sua necessidade, mas porque estão vendo claramente isso. Perseguir nunca criou a conexão que eles querem. Quando o padrão de perseguição para de ser executado automaticamente, o padrão de retirada não tem nada para refletir. O sistema de retirada espera que a perseguição aumente e preparou respostas defensivas, mas essas respostas não são necessárias. A pressão não está lá. Isso cria uma abertura estranha. O retificante pode inicialmente escalar sua retirada, confuso com a ausência do padrão esperado. Mas se o perseguidor mantiver sua presença no modo de autor sem voltar para a automação, algo novo se tornará possível. O retirador pode se reengajar com cautela. Não porque eles foram convencidos por meio da perseguição, mas porque a ausência de pressão permite a reconexão orgânica. Isso não significa que todos os relacionamentos podem ser corrigidos por uma pessoa mudando para o modo de autor. Às vezes, os padrões estão tão profundamente arraigados ou tão fundamentalmente incompatíveis que a consciência por si só não possa preencher a lacuna. Mas a mudança da observação para a autoria pelo menos faz claro o que realmente está acontecendo, em vez do que você está narrando sobre o que está acontecendo. Você pode descobrir que o relacionamento em si era um padrão automatizado escolhido não a partir de uma conexão autêntica, mas de uma programação inconsciente sobre como devem ser os relacionamentos ou com quem você deve estar. Essa descoberta, embora dolorosa, é informações valiosas que podem redirecionar sua trajetória para algo mais autêntico. A transição de observador para ser autor afeta a forma como você processa emoções difíceis. No modo observador, as emoções acontecem com você. Você está triste e a tristeza parece uma força externa que o ultrapassou. Você está com raiva e a raiva parece uma resposta justificada ao comportamento de outra pessoa. Você está ansioso e a ansiedade parece ser uma avaliação precisa de ameaças genuínas. Essas emoções são reais. A maneira como você se relaciona com eles determina se eles o dirigem ou se você trabalha com eles habilmente. No modo autor, você reconhece emoções como informações geradas pelo seu sistema de correspondência de padrões. Tristeza indica perda ou decepção. A raiva sinaliza violação de limites ou metas bloqueadas. A ansiedade sugere ameaça ou incerteza percebida. Esses sinais não são arbitrários. Eles são a interpretação do seu sistema das circunstâncias com base em dados históricos e condições atuais. Mas são interpretações, não fatos. E as interpretações podem ser examinadas. Quando você se sente ansioso com uma próxima apresentação, o modo observador narra isso porque a apresentação está me deixando ansioso ou sou ruim em apresentações. Esta narrativa trata a ansiedade como causada por circunstâncias externas ou como reveladora da verdade sobre sua identidade. O modo autor percebe a ansiedade surgindo e fica curioso. O que especificamente é a ameaça que meu sistema está detectando? Tenho medo de ser julgado, de falhar, de ter sucesso, de ser visível? Cada um destes envolve diferentes padrões subjacentes e requerem diferentes intervenções. Ao investigar o padrão em vez de apenas experimentar o sintoma, você pode abordar o padrão real que gera a ansiedade. Isso não significa que a ansiedade O efeito cumulativo da mudança de observador a autor é que a vida se torna cada vez mais responsiva em vez de repetitiva. Você não está fazendo as mesmas coisas da mesma maneira e esperando resultados diferentes. Você está atualizando sua abordagem com base em feedback. Você está experimentando novos padrões quando os antigos param de atendê-lo. Você está participando do desdobramento criativo de sua vida, em vez de assistir passivamente à execução de padrões predeterminados. Isso não faz a vida mais fácil ou garantir o sucesso. Faz a vida parecer mais viva, mais engajada, mais genuinamente sua. E essa mudança de ver sua vida acontecer para participar ativamente de sua criação muda tudo sobre a qualidade da sua experiência. Mesmo quando as circunstâncias externas permanecem desafiadoras. A transição de observador para autor não é um destino que você alcança. É uma prática que você refina. Cada momento oferece a oportunidade de perceber um padrão antes que ele execute completamente, de atualizar um sistema com novas informações,
de escolher conscientemente em vez de reagir automaticamente. E cada vez que você faz isso, o espaço entre o estímulo e a resposta se expande um pouco mais. Você não precisa ser perfeito nisso. Você vai voltar ao modo observador repetidamente. O que muda é que agora você sabe a diferença. E saber a diferença é o primeiro passo para ter uma escolha real sobre qual modo você habita. O maquinário continuará funcionando. Mas agora você entende o suficiente sobre como ele funciona para ter uma participação genuína no que ele produz. Esse é o convite. Não para controlar tudo, não para nunca mais ser automatizado, mas para acordar gradualmente para os padrões que estão executando sua vida e participar conscientemente de sua atualização. O resto se desdobra a partir daí. Agora quero saber de você. Se algo neste texto despertou em você aquela inquietação que não consegue mais ignorar, faça algo agora, não por mim, mas por você mesmo. Deixe nos comentários esta frase: eu escolho ser autor, não observador. Escreva para gravar em palavras que você não vai mais assistir sua vida passar como um espectador passivo, que não vai mais narrar escolhas que nunca fez, que não vai mais executar padrões desatualizados enquanto acredita que está vivendo. E se você quer mais conteúdo assim, direto, sem enfeites, onde a neurociência e a psicologia se tornam ferramentas reais de transformação, inscreva-se. Não é sobre acumular informação, é sobre ter acesso ao que realmente pode mudar sua trajetória. Cada vídeo será mais um grau de liberdade contra os padrões automatizados que silenciosamente dirigem sua vida. Aperte o botão, ative o sino, não porque eu pedi, mas porque você decidiu que merece viver conscientemente. E agora feche este vídeo, mas não feche aquela janela de possibilidade que acabou de se abrir dentro de você. Ande diferente, observe diferente, responda diferente, crie diferente. Porque lembre-se, aquele que percebe seus padrões pela primeira vez nunca mais pode fingir que está apenas assistindo. O espaço entre o estímulo e a resposta é seu agora. Use-o. Até o próximo padrão que você vai reconhecer antes de executar, ou até que você decida atualizar completamente o sistema. A escolha sempre foi sua. Você só não sabia onde procurar.